Olá, meu nome é Daniel, sou médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Estou aqui para falar sobre equilíbrio. Só uma breve histórico da minha trajetória. Eu nasci em Manaus e fui para São Paulo com uns 14 anos de idade. Lá em São Paulo eu estudei medicina, no interior de São Paulo, fiz cirurgia geral e depois fiz a especialização em cirurgia de cabeça e pescoço. Como eu não gostava do trânsito de São Paulo, eu estava procurando desde do terceiro ano da residência um lugar melhor, né, mais tranquilo, e surgiu a oportunidade de eu vir para o Tocantins e estou aqui em Palmas, muito contente e equilibrado agora, há 12 anos. Como eu falei, minha especialidade é estritamente cirúrgica, então os pacientes que me procuram, eles normalmente têm algum procedimento cirúrgico para eu realizar. Só que em algum período de 2 anos para cá, a maioria dos pacientes mudaram esse perfil. 80% dos pacientes que me procuram hoje, eles não têm problemas da minha especialidade, ele tem outros tipos de problema, como alguma dor inespecífica, depressão, enfim. Então, normalmente os pacientes falam, ninguém resolve meu problema, eles aparecem com essas queixas, né? Me mandaram procurar um psiquiatra, um psicólogo, disseram que era coisa da minha cabeça, mandaram fazer um monte de exame e não deu em nada, e alguns deles falam que eu resolvo o problema. Mas eu fiquei pensando, como que eu resolvo o problema se esse problema não é da minha área? Então eu fiz um levantamento e vi que esses pacientes me procuravam simplesmente pelo fato de eu escutá-los, né? Eu escuto os pacientes, eles conseguem falar sobre os seus problemas, outros problemas, e eles falam que eu resolvo o problema. Por isso que eu estou fazendo essa palestra, esse foi o principal motivo. Todos nós sabemos, não é de hoje, que a medicina ela é baseada na medicina holística de Hipócrates, né? O que o Hipócrates falava? Que o ser humano é único, o ser humano é como um todo. Você não consegue tratar especificamente uma parte do corpo, você tem que tratar o ser humano inteiro. E nós esquecemos, essa é a verdade, nós esquecemos disso quando nós nos tornamos especialistas. Quanto mais especializado o médico menos ele liga para o todo, menos ele liga para o corpo. E ele trata só o segmento da especialidade dele. E isso vem causando uma série de problemas em relação ao atendimento médico. O médico só trata da parte e não trata do todo, e o ser humano precisa ser enxergado de forma holística. E o que está acontecendo com as pessoas? Hoje, mais do que nunca, com esse momento de pandemia, com esse momento de incerteza, estão aumentando os casos de ansiedade, de depressão, de insônia, de obesidade, falta de atividade física. As pessoas estão adoecendo, a mente das pessoas está causando doenças, está causando problemas físicos, e a doença psicossomática hoje ela é mais evidente do que nunca. Então nós precisamos tratar o todo e não só a parte. Assim como esse banco de 3 pernas, que precisa de 3 pernas justamente para permanecer em pé, nós precisamos de 3 pilares para manter o nosso equilíbrio. Assim nós podemos nos conhecer e conhecer o mundo que nos cerca. Como eu disse, nós precisamos desses 3 pilares, que são o físico, o mental e o espiritual. Só com esses 3 pilares nós vamos conseguir o equilíbrio, tanto almejado. Como está seu corpo? Você pratica atividade física? Ou é uma obrigação para você? Você sabe os benefícios da atividade física? Você sabia que a cada 30 minutos de atividade física praticada por dia, você consegue 3 dias sem doença? O sedentarismo no Brasil corresponde a 53% da população brasileira, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo. É o primeiro país da América do Sul, liderando o ranking. Segundo, como está a sua mente? 78% da população está insatisfeita com seu nível intelectual. Mas apesar desse número ser tão alto de insatisfação,
Uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro revela que 44% da população não lê absolutamente nada, que 30% nunca comprou um livro na vida e que, em média, o brasileiro lê 4,9 livros ao ano, sendo que somente 2,43% desses livros foram terminados. Isso inclui toda a população que está estudando, todos os universitários, todos os pós-graduandos, mestres, doutores, ou seja, a maioria das pessoas não lê nada mesmo, porque grande parte desse público se constitui de pessoas que estão na escola, que estão em níveis acadêmicos e universitários. E por último, e não menos importante, como está o seu espírito? Como está a sua alma? A Organização Mundial de Saúde revela que 322 milhões de pessoas estão com depressão. Até 2020, que é esse ano, a depressão será o maior motivo de absenteísmo do mundo. E isso veio bem a calhar com essa pandemia, porque o número de afastamentos multiplicou de forma exponencial, tanto de pacientes, trabalhadores, quanto de profissionais de saúde que estão se contaminando por coronavírus. E no Brasil, 11,5 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno mental, ou seja, quase 6% da população possuem transtornos mentais e dependência de medicamentos controlados. Aqui nós temos algumas notícias do mês de julho, de 2020. Em meio à pandemia, 4 em cada 10 brasileiros relatam sintomas de ansiedade. Transtorno de ansiedade, insônia e depressão aumentam durante o isolamento social. Pesquisa mostra que a ansiedade e depressão são consequências da pandemia para 67% dos casais. Fora isso, nós temos nos noticiários constantemente brigas entre casais, agressões físicas em mulheres, separação, problemas com filhos, problemas com drogas, e isso só veio acentuar nesse momento de pandemia. E qual que é a verdade? Qual que é a verdade da sua vida? O que você vive? Você vive a verdade ou a mentira? O que você passa para os outros? O que você passa nas redes sociais? Nós somos bombardeados de felicidade alheia diariamente. Isso é verdade mesmo? Essas pessoas são felizes? Tá? A pior armadilha é tentar se parecer com seu vizinho. Tá? Uma pessoa que coloca numa rede social as suas posses, os seus bens, o seu sorriso, a sua felicidade, de uma certa forma, ela primeiro está se enganando e depois você se engana achando que aquilo é uma verdade absoluta. O nosso corpo é o nosso templo. A nossa mente precisa de conhecimento, precisa de coisas boas, precisa de pessoas melhores nos cercando, não pessoas piores. Precisa de um ambiente favorável para que a nossa mente cresça e progrida. E nós precisamos trabalhar a nossa espiritualidade. Todos nós sabemos, independente de religião, que nós não somos um ser absoluto, nós somos dependentes. Dependentes de Deus, dependente de Jesus Cristo, dependente de Buda, dependente de qualquer ser maior do que nós, para que nós possamos encontrar a plenitude. E esses 3 pilares é que nos levam ao equilíbrio. E como construir esses pilares? Como eu sou cirurgião, eu sou prático, Os cirurgiões normalmente são resolutivos. Então eu vim aqui para apresentar como construir cada pilar. É essa a importância, é esse o fundamento que eu tentei buscar para passar essa mensagem para vocês. Os pilares, eles são construídos com 3 argamassas diferentes. Essa argamassa é que dá liga nas estruturas, que não deixa o pilar cair. Quais são os elementos principais para você construir cada pilar, físico, mental e espiritual? 1, administração do tempo. 2, criar um ambiente favorável para o teu crescimento, especialmente para a tua mente. E, por último, o equilíbrio financeiro.
Se nós temos contas para pagar, se nós estamos devendo, não existe equilíbrio, nem equilíbrio espiritual e nem equilíbrio mental. Administração do tempo. Todos nós temos 24 horas por dia, sem exceção. Como que você administra essas 24 horas? Quais são as suas prioridades no dia? A maioria das pessoas, quando eu faço essa palestra, elas conseguem chegar no máximo 5 ou 6 itens. Principalmente trabalho, todo mundo pensa em trabalho, o sono, a higiene pessoal, alimentação, televisão. Algumas fazem atividade física, mas acabou. O seu dia se resume a isso, a 5 ou 6 coisas. O que acontece se você tivesse que fazer tudo o que você tem que fazer, o que você precisa realmente fazer durante o dia? Por exemplo, aonde entra o tempo da tua família no teu dia? Aonde entra além do trabalho, aonde entra o lazer, aonde entra o estudo, o tempo de estudo, aonde entra Deus na sua vida? Qual que é o tempo que você reserva para Ele durante o dia? Você tem tempo de orar durante o dia? Em relação às outras pessoas, aonde entra uma ligação para um parente distante que está doente, uma ligação para um amigo que está precisando de ajuda, além do tempo que você destina para você. Aonde entra o tempo que você reserva para você? Aquele tempo para você pensar na vida, para você não fazer nada. Então, não só essas 5 atividades. O dia, a tua vida precisa de muito mais atividades do que só essas 5. Só das atividades básicas. Trabalho, comida, sono. A vida não é só isso. Então, para isso, você precisa administrar o seu tempo. E como que você faz isso? Muito simples. Você é multitarefa? Uma atividade que você faz num determinado tempo, mas a capacidade que você tem de fazer é igual a tanto tempo. Você tem que ser sincero com você. Você consegue fazer aquela atividade em 30 minutos, em 1 hora? Quando você fala para o teu chefe, eu preciso de um relatório em 30 minutos, pode deixar, chefe, que eu faço. Você consegue mesmo? Você está sendo sincero com você? Você fala para o chefe, eu preciso de 2 horas. Então, se você não for sincero, você vai atropelando o tempo e no final não dá tempo de fazer nada. Aprenda a dizer não. Não traga tudo para você. Não aceite tudo que as pessoas propõe para fazer, porque no fundo você sabe que você não vai conseguir. Diversifique as tarefas seguidas. O que é isso? Se tem uma tarefa muito específica que exige um nível intelectual muito alto, responder uma prova, fazer uma questão, fazer um estudo específico, fazer um trabalho, a próxima tarefa tem que ser uma tarefa light, tem que ser uma tarefa prazerosa, uma tarefa que não exige tanto da tua mente. Por exemplo, uma atividade física, ou ao contrário, por exemplo, quando eu acordo, eu não acordo com o pique da leitura, eu acordo com sono. Então, primeiro eu faço atividade física e depois eu vou ler. Depois que eu faço atividade física, eu tomo meu banho, eu vou ler alguma coisa e depois eu tomo meu café. Então, você tem que encaixar as atividades de acordo com a energia que você despende para cada uma delas. E o principal é evitar pensar na tarefa seguinte. Se você quiser fazer alguma coisa bem feita, você tem que pensar no agora, você tem que ter foco. Você tem que fazer essa tarefa agora, a melhor tarefa possível, porque, primeiro, ela vai sair boa. Segundo, você não tem que refazer essa tarefa. Aqui nós temos uma matriz como priorizar as tarefas. Essa matriz foi idealizada por um general americano, que foi presidente dos Estados Unidos. Então, essa matriz é muito simples. Ela tem um nível de urgência e tem a importância dessa atividade. Se a atividade for urgente, for muito importante, você tem que fazer agora. E é você que tem que fazer, não outra pessoa, porque ela é muito importante.
Se a atividade for urgente, mas não tão importante, você pode delegar, que é o azul. Se a atividade não é urgente, mas é muito importante, você programa. Por exemplo, você precisa pagar uma conta. Você precisa pagar uma conta hoje, a conta vence só no fim do mês. Então, você vai programar a conta para ser paga no fim do mês. Assim como a revisão do carro. E se, aqui é o mais importante, se uma atividade não tem importância e não é urgente, sabe o que você faz? Você deleta, você tira a atividade da sua vida, porque você não precisa fazer essa atividade. Tá? Como responder rede social. Você não precisa responder os grupos da rede social, você não precisa dar like para ninguém. Tira da sua vida, porque está te consumindo o bem mais precioso que você tem, que é o tempo. Segundo passo, segunda argamassa para criar o pilar. Criar um ambiente favorável. Você anda com pessoas que te põem para cima ou que te põem para baixo. Você escuta coisas boas ou coisas ruins. Você dá ouvido para especialista, médico com opinião sobre o coronavírus, ou você escuta as redes sociais? O que você está fazendo com o teu ambiente? O que você está ouvindo? O que você está fazendo? São coisas construtivas ou destrutivas na sua vida? Um ambiente favorável, você começa a fazer esse ambiente através de crenças. As crenças são constituídas por repetição e impacto emocional durante muito tempo e continuamente, como os pais, os responsáveis, os professores, os amigos, todas essas pessoas que fizeram parte e fazem parte da nossa vida até hoje, são responsáveis pelas crenças que nós temos até hoje. Como que está a sua crença? Ela está uma crença positiva ou está uma crença negativa? O sucesso é treinável, mas cuidado, o fracasso também. Faça isso todos os dias e você será um produto disso. E o efeito Pigmaleão é as expectativas das pessoas que estão ao nosso redor moldam a nossa expectativa e vice-versa. Como que funciona isso? Esse slide funciona muito bem, exemplifica muito bem. As nossas crenças sobre nós mesmos e os outros são externalizadas com o nosso modo de vida. Por sua vez, esse modo de vida produz ações, nós fazemos coisas baseadas nessa crença. Essa nossa atitude em relação à vida é que geram uma crença nos outros em relação a nós. E, por sua vez, esses outros começam a agir de acordo com a nossa atitude. Um exemplo muito simples. Se você se sente derrotado, se você é pessimista, se você acha que o céu vai cair sobre a sua cabeça, você tem atitudes de uma pessoa derrotada. Consequentemente, as outras pessoas vão te tratar como um derrotado. Causa e efeito. É simples. Se você se programa para ser uma pessoa vencedora, se você tem entusiasmo ao acordar, se você transmite isso para as outras pessoas, consequentemente, essas outras pessoas vão te tratar diferente, elas vão querer você perto de você. Ao passo que aquela pessoa chata, aquela pessoa ranzinza que só reclama, você normalmente não quer essa pessoa perto de você, aquela tia chata, né? Normalmente você não convida para o almoço no final de semana. E por aí vai. Ao passo que se você for um entusiasta, você transmite essa alegria para os outros e, consequentemente, essas pessoas devolvem isso para você. Isso é muito interessante. E o que entra na sua casa? Quais são os programas que você está acostumado a ver? É o Big Brother? São programas de tragédias? Programas noticiários fantasiosos, espetaculares? O que isso está acrescentando na sua vida? O que está acrescentando na sua vida saber que num país do leste europeu morreram tantas pessoas de coronavírus, que na África
Lógico que nós precisamos ser altruístas, nós precisamos pensar no próximo, mas o que uma notícia dessa vai afetar na sua vida? Por que você precisa saber disso? Então, quanto mais informação ruim você tiver, mais espaço você vai ocupar na sua mente com coisas negativas. Duas coisas não conseguem ocupar o mesmo espaço. Isso é física básica. Se você está ocupando sua cabeça com coisa ruim, consequentemente você não vai conseguir colocar coisas boas dentro da sua cabeça. Isso é muito importante. E como que você muda o ambiente? Eu sou prático, eu estou aqui para oferecer a receita de bolo para vocês. É só vocês pegarem essa receita e aplicarem que vai sair um bolo bem gostoso. Como que você muda o seu ambiente? Primeiro, você elimina o que te fragiliza. Em casa, no trabalho, amigos, os hábitos. Faça uma lista de tudo que você quer eliminar. Quais são os amigos nocivos que você tem? Quais são aqueles grupos de WhatsApp que não te acrescentam nada para falar mal dos outros? Quais são os seus hábitos ruins que você tem durante o dia? Cigarro, bebida, pornografia. Quais são os vícios que você tem que não te acrescentam, que te colocam para baixo? Faça uma lista de todos esses hábitos ruins e faça uma programação para eliminar esses hábitos. Reforço positivo. Você é produto da sua mente. Você tem que ter reforços positivos diários. Comemore as suas conquistas, comemore as pequenas conquistas diariamente. Todo dia você tem que ter afirmações positivas que você vai conseguir alguma coisa, que o seu dia vai se transformar. Se você acordar falando que o teu dia está ruim, me desculpe, seu dia vai ser ruim. Não tem jeito, você é o que você pensa. E a melhor forma de você ter um reforço positivo é assim que você acorda. Quando você acorda, a primeira coisa, você tem que agradecer que você está vivo, que você poderia não acordar. Vencendo o medo. Se você tem medo de fazer alguma coisa, você tem que ter o controle disso. Você encara o que você tem que fazer. Por exemplo, eu não sou palestrante, mas eu estou aqui porque eu acredito no que eu estou falando. Eu gravar esse vídeo é uma coisa difícil para mim, porque eu não fui treinado para isso. Mas quando terminar o vídeo, eu engarrafei meu medo. Espero que esteja bom no final do vídeo. Você supera o que você tem dificuldade, porque é você que está no comando. Não é o medo que te controla, é você que controla o medo. E por último, todos os dias temos o poder da escolha. Todos os dias nós temos um copo que está pela metade. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Todos os dias nós temos o poder da escolha. Desde que você acorda até a hora que você dorme. Você escolhe o que vai acontecer no seu dia. Você escolhe se seu dia vai ser bom ou vai ser ruim. Algumas dicas práticas em relação à rotina do lar. O nosso lar tem que ser o nosso porto seguro. O nosso lar tem que ser um lugar que a gente sinta prazer de voltar para o nosso lar depois de um dia de trabalho. Então, como que nós construímos, como nós mudamos o ambiente do nosso lar para nós nos sentirmos mais seguros, mais à vontade dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Um casal, por exemplo, ele tem que ter 50% de responsabilidade. Cada um tem que ter 50% de responsabilidade dentro de um matrimônio. Você tem que valorizar o seu cônjuge. Você precisa valorizar o que ele faz de bom, não só criticar o que ele faz de ruim. Talvez esse problema seja o principal dos casais que não consegue ter um relacionamento equilibrado, né? Você só vê o problema do outro. E o seu problema? Você já viu o seu problema? O que você está deixando de fazer? Que ninguém é perfeito, todos temos problemas, todos temos virtudes. Quando você aponta um problema do outro, esse já é um principal problema que você tem. Em relação aos filhos,
Os filhos, eles têm que ser condicionados. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 8 anos e outro de 5. Eles têm que ser condicionados a uma rotina que se pareça com uma brincadeira. Como assim? Eu tenho um ímã de geladeira que tem todos os dias da semana, de segunda a domingo. Então, cada dia a gente coloca coisas boas que ele fez, a gente comemora com o nosso filho, os nossos 2 filhos, e a gente tem algum deslize que ele fez, uma birra, não escovou o dente, não arrumou a cama, alguma coisa desse tipo. Então a gente vai somando isso. E o filho, ele tem um feedback. Ele sabe se ele está indo bem ou está indo mal. Ele sabe que na maioria dos dias ele fez coisa boa ou na maioria dos dias ele acabou fazendo coisas ruins. Qual que é a consequência disso? No final de semana não vai ter o prêmio que ele queria, um jantar, uma comida, um passeio, alguma coisa desse tipo. Então, nós trabalhamos através de meritocracia. Os filhos têm que aprender isso desde cedo. Ele merece alguma coisa porque ele fez alguma coisa para merecer. Ele ganha alguma coisa porque ele mereceu. Isso é muito importante. Então, por exemplo, nós damos uma mesada pequenininha, né? Meu filho ganhou R$5 porque lavou a louça sábado e domingo. Ficou muito contente que ele quer comprar um jogo. Nós temos um ranking, nós temos um prêmio extra como passeio. Nós não costumamos dar presente, porque na minha casa, presente só tem 3 datas, né? Aniversário, Natal e Dia das Crianças. Acabou, não tem mais presente. Mas nós damos alguma coisa que ele está gostando, uma comida que ele gosta, um passeio, né? Em relação às obrigações que ele tem que fazer, por exemplo, ele tem que escovar o dente de manhã. Tem uma foto no banheiro com uma criança escovando o dente. Então tem a foto das obrigações espalhada pela casa, né? Então ele sempre está lembrando que ele tem que fazer aquilo. Isso é muito importante também, porque nós estamos criando um ser que o chip dele veio totalmente deletado. O que nós estamos colocando no computador dessa criança? Na memória dessa criança. Isso é muito importante. E, por exemplo, eles gostam de assistir desenho animado, Netflix, enfim. Você quer assistir desenho animado? Quero, papai. Tem que ser em inglês. Não, mas eu não entendo nada. Essa é a condição. Tem que ser em inglês. E eu vou dar uma colher de chá para você. Vou colocar a legenda em português. De uma forma, como se fosse um passe de mágica, em uma semana ele está entendendo tudo. Depois de 30 dias eu coloco a legenda em inglês. Depois de 2 meses, ele assiste sem legenda. E hoje está assistindo sem legenda, entendendo tudo. E eu não estou entendendo nada. E o hábito, que é o mais importante, só se for todos os dias. Se não for todos os dias, é obrigação, é contra a sua vontade. Então, eu apresento a vocês um livro, um tema fascinante, que é o Poder do Hábito. Quem tiver a oportunidade de ler o Poder do Hábito, leia, que é um divisor de águas. Eu vou dar um exemplo muito prático, por exemplo, bebida e cigarro. Tá? Várias pessoas têm esse hábito de beber e de fumar. Eu, como médico, falo para vocês que a combinação, principalmente como cirurgião de cabeça e pescoço, a combinação entre cigarro e bebida tem um efeito sinérgico que potencializa o risco de câncer em até 25 vezes a população. Não é 25%, é 25 vezes a população. Tá? Uma pessoa que não bebe e não fuma tem 25 vezes menos chance de ter câncer do que uma pessoa que bebe e fuma. E o efeito sinérgico é que um potencializa o outro. Então, se você só fumar, você tem chance de câncer. Se você só beber, você tem chance de câncer. Quando você junta os dois, a tua chance multiplica de forma exponencial. Então, todos sabem que o cigarro é ruim, a bebida é ruim. Mas por que essas pessoas não conseguem parar de beber e de fumar? Porque elas criaram um hábito ruim. Como é que faz para cortar esse hábito? Aqui no exemplo, nós temos o hábito com 3 etapas, que chama loop do hábito. O loop do hábito, ele tem a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa é a vontade. A recompensa é o prazer. Esses dois você não consegue mudar.
Por que você não consegue? Porque é fisiológico. Está relacionado a neurotransmissores no cérebro da pessoa. Você pensa no cigarro, você pensa na bebida, imediatamente você tem que procurar o objeto de desejo. E quando você utiliza esse objeto, quando você consome esse objeto, você tem o prazer. O prazer, ele é estipulado no seu corpo pela dopamina. É fisiológico. A dopamina vai ser sempre a mesma dopamina. Então você consegue mudar só a rotina. Você não consegue mudar a deixa, você não consegue mudar a recompensa, que é o neurotransmissor dopamina, você consegue mudar a deixa. Então vamos lá, se você fuma, toda vez que você pensa no cigarro, você come uma maçã, você coloca um adesivo de nicotina, você masca um chiclete, ou você faz uma atividade física. Sabe o que vai acontecer? A dopamina vai ser liberada do mesmo jeito. Quando a dopamina é liberada, você fecha o circuito. E se você continuar fazendo isso de forma consistente, você elimina o hábito de fumar. Se você pensar em qualquer hábito ruim, você pode ter essa transformação. Isso é libertador. A nossa mente ela pode ser reprogramada. Como vocês estão vendo no slide, 10% só da nossa capacidade mental é consciente. O que constitui esses 10%? Raciocínio, julgamento, críticas, planejamento, análises, tomada de decisão e memória a curto prazo. Em contrapartida, 90% da nossa programação mental ela é subconsciente. Quais são essas programações? Funções vitais, coração, respiração, criatividade, hábitos, crenças, emoções e sentimentos, padrões comportamentais e memória a longo prazo. Então, vamos focar no hábito e nas crenças. Nós temos as crenças hoje que nós acreditamos que se a gente não virar o chinelo, alguém vai morrer. Acreditamos que se uma faca cair e ninguém riscar a faca, vai dar briga. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós não podemos passar debaixo da escada. Isso são crenças que nós criamos na nossa cabeça e elas são subconscientes. Mas você pode reprogramar a sua cabeça, a sua memória. Você pode reprogramar o teu pensamento. E você tem que reprogramar para você entrar no equilíbrio. Terceiro e último é o equilíbrio financeiro. Como eu disse no começo da palestra, se alguém tiver um boleto atrasado, se tiver um cobrador te ligando, se tiver o banco, se você tiver com o nome no SPC, você não tem equilíbrio de jeito nenhum. Não adianta você pensar positivo que a conta vai continuar sem você pagar. Como é que você resolve esse problema? Como é que você consegue o equilíbrio financeiro? Nesse slide, eu tenho uma análise do Seguro Social dos Estados Unidos. Eles analisaram 100 pessoas em 40 anos. O que aconteceu com essas 100 pessoas? 1% se tornou rico. 4% se tornaram estáveis. 5% permanecem trabalhando. 36% dessas pessoas faleceram. E 54% dessas pessoas continuam dependentes financeiramente de alguém. No Brasil, a situação é muito pior. É muito pior. Não tem uma seguridade social como os Estados Unidos. Não tem uma saúde como os Estados Unidos. Então, você pegue esse estudo que 95% das pessoas dos Estados Unidos não se equilibraram financeiramente durante a sua vida e você tente traduzir para os números brasileiros. O que está acontecendo com o equilíbrio financeiro da população? Só o equilíbrio e o hábito podem te levar ao sucesso financeiro. Aqui nós temos dois perfis, um perfil de gastador e um perfil de poupador. Na cabeça do perfil gastador, o salário significa dinheiro na conta. Quando o dinheiro entra na conta, a primeira coisa que o gastador faz é pagar dívidas. A segunda coisa que o gastador faz é pagar os parcelamentos. E a terceira coisa é que quando sobra dinheiro, ele se recompensa com gastos impulsivos. Ele se
dá um presente, ele gasta em alguma coisa que ele não está precisando. Eu mereço, mas será que eu preciso? Eu estou precisando disso agora, nesse momento? Principalmente que o meu cartão está estourado? Será que eu preciso? E na segunda coluna nós temos um perfil de poupador. O poupador, ele encara o emprego como um negócio, é um ativo. Esse emprego gera valor para a conta dessa pessoa. E a primeira coisa que ela faz quando o dinheiro entra na conta, ela pega esse dinheiro e investe. A segunda, ela faz um caixa, um portfólio, uma reserva financeira. E a terceira coisa, ela gasta em gastos planejados. Quais são esses gastos planejados? São as contas fixas que nós temos. Todo mundo tem água, luz, telefone, aluguel para pagar, comida para comprar. Então, esses são os gastos planejados. Se sobrar alguma coisa, você pode ter o teu momento de prazer, ou você pode se pagar, te dar um presente. Mas se não sobrar, você não pode gastar. Você só gasta o que você tem. Então, não entre com o dinheiro dos outros. Não criem crédito, não criem dívidas. Não usem o cheque especial. Para finalizar, essa imagem da escultora americana Bob Carline representa a nossa vida, o nosso crescimento, representa que nós somos seres inacabados, nós estamos dentro de uma pedra e nós ainda temos que nos lapidar. Para nos lapidar, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos saber exatamente quais são os nossos defeitos, para que nós possamos trabalhar esses defeitos e transformar tanto hábito em crença, como coisas construtivas para o nosso crescimento. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe.